Jesus. Ela o informou. Ela só disse para Jesus, eles não têm mais vinho. Tiramos uma lição daqui. Que nós não devemos levar para Deus as nossas soluções. Não dê para Deus a sua solução. Porque quando temos um problema, quase sempre a gente ora dizendo para Deus o que nós queremos que Ele faça. Não é verdade? Ah, Senhor, transforma o meu marido. O marido fala, Senhor, transforma essa mulher, que eu não aguento mais essa mulher. Né? Ou, me cura dessa doença. Ah, Senhor, por favor, abra essa porta de emprego para mim. Resolve esse problema, acaba com essa crise. E nós sempre apresentamos para Deus as nossas soluções. Mas temos que levar simplesmente os nossos problemas para Deus. Maria simplesmente disse, eles não têm mais vinho. Ela não pediu que ele fizesse alguma coisa. Você entende que quando você orar, você não deve dizer para Deus o que você quer que Ele faça? Somente leve o seu problema para Deus. Não dê a sua solução, querendo que Deus realize exatamente aquilo que você quer, exatamente aquilo que você espera. Não devemos dizer, Senhor, me cura dessa doença. Nós devemos dizer a quem estiver doente, né? Deve apenas dizer, Senhor, eu estou doente. E você deve deixar, nós devemos deixar que Deus use a solução dele. E nem sempre a cura física será a melhor solução. Às vezes Deus pode fazer muito mais para a sua salvação através de uma doença do que através da cura. Deus tem a perspectiva da eternidade. E, às vezes, a doença vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Não quer dizer que Deus vai provocar a doença. Mas Ele pode usar a doença como uma forma de aumentar a nossa contrição, a nossa dependência dEle, a nossa devoção e a nossa entrega. E é isso que importa, é isso que mais vale a pena. E você verá, se você fizer isso, você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Pode ter certeza que Ele vai fazer o melhor. Mesmo que não seja aquilo que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, mas Ele vai fazer o que Ele vê que é melhor para você. Se você estiver sozinho, estiver triste por causa disso, os solteiros, os viúvos, né? Se estiver triste porque está sozinho, não está conseguindo ninguém, né? Você não deve dizer, Senhor, consegue alguém para mim? Ou às vezes você já está de olho em alguém, né? Mas você deve dizer, Senhor, eu estou me sentindo muito sozinho. E deixe Deus entrar com as providências. Com as providências dEle. Né? Talvez você esteja pedindo tanto a Deus, aquela pessoa, para se relacionar, mas Deus não te concede, porque Ele sabe que tal relacionamento pode te trazer decepção, dor de cabeça, tristeza, né? E Deus quer te dar um livramento, e às vezes você não entende isso. Quantas pessoas se esforçam, clamam, fazem tanta coisa para resolver o seu problema afetivo, apenas para descobrir que caiu em uma enrascada. Que aquilo não era bênção, e sim um problema, um grande problema. Outra lição que nós podemos tirar dessa história é quando Maria disse para Jesus que o vinho tinha acabado.
Jesus disse para ela, mulher, ainda não chegou a minha hora. No verso 3, não é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, no verso 4. Porque a senhora, a minha tradução diz assim, mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Olha, a gente pensa que foi uma resposta dura, né, de Jesus para Maria. Mas é interessante que Maria, era um costume da época, mas Maria também, ela não se ofendeu, ela não ficou triste, ela não se deixou levar por essa resposta. Hoje, nós estamos cheios de mimimi ou não estamos? Qualquer coisinha nos ofende, qualquer coisinha a gente fica com raiva, a gente fica triste, a gente chora. Não, mas Maria foi forte. E é interessante que Maria não tinha visto Jesus realizar nenhum milagre ainda. E por que ela foi falar com ele? Olha, o vinho deles, o suco de uva deles acabou. Ela não tinha visto, mas ela sabia que Jesus podia, porque ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que Jesus podia ajudar aquela família. E assim, ela creu que ele ia fazer alguma coisa para resolver o problema. Tanto é que no verso 5, ela disse para as pessoas que estavam ali, ela disse assim para os serventes, façam tudo o que ele vos disser. E no verso 6, ela disse, está escrito aqui, estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para a purificação. E em cada pote ou talha, como tiver aí na sua tradução, diz que cabia cerca de 100 litros de líquidos, né? E Jesus mandou, então, que os serventes enchessem aqueles potes de água. E depois que eles fizeram esse serviço, Jesus falou, agora pega da água aí e leva lá para o responsável pela festa. Jesus, então, transformou toda aquela água em vinho. Claro, como já dissemos, um vinho não fermentado, não alcoólico. Era um suco de uva. Veja bem, aqueles homens, eles não podiam transformar a água em vinho. Mas eles podiam, sim, carregar os potes, carregar aquelas talhas e enchê-las de água e depois tirar e levar, então, para o responsável pela festa. E agora eu pergunto para vocês, Jesus precisava de água para fazer o vinho, para fazer o vinho, para transformar em vinho? Não, né? Jesus não precisava de água. E Jesus também precisava que aqueles homens tivessem todo aquele trabalho de carregar aqueles potes pesados, buscar água, encher aqueles potes. Jesus precisava disso? Jesus quis a participação daqueles homens, para eles serem testemunhas dele, para ficar evidente que era ele que tinha transformado aquela água em vinho, né? E para ficar evidente que era ele que tinha realizado aquele milagre. Em alguns casos, Jesus precisa da nossa participação. Outra lição que nós podemos tirar dessa história, irmãos, é como devemos reagir diante dos problemas, diante das crises. Você está passando por algum momento difícil no momento? Nesse momento? O que você está enfrentando? Um problema no casamento, um problema com a família, uma situação com os filhos, um diagnóstico triste que você recebeu, uma crise financeira, enfim, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é o seu problema. A pergunta é, como você está enfrentando, como você está passando por esse problema? Como você está reagindo diante do problema que você está enfrentando? Talvez você esteja precisando, talvez tenha alguém aqui que está precisando de trabalho, né, de emprego. Aí surge uma oportunidade. E você ora,
Ó Senhor, por favor, abre essa porta para mim. Me dá esse emprego. Estou precisando muito desse trabalho. Cuidado com esse pedido. Ao invés de pedir a Deus para abrir a porta, você deve dizer: Senhor, essa porta está fechada para mim. E Deus saberá se é melhor Ele abrir a porta ou deixá-la fechada. Você não sabe o que tem do outro lado da porta. Então, não insista para Deus abrir a porta. Pode ser que, se a porta for aberta, só servirá para trazer prejuízos para você e dor de cabeça. Deus sabe de todas as coisas. Você não vê o que tem do outro lado. Talvez aquilo que parece ser uma boa oportunidade vai ser o início de uma caminhada para te afastar de Deus e para te levar a enfrentar provações que você não está preparado para enfrentar. Muitas vezes, as bênçãos de Deus vêm exatamente por Ele não abrir a porta. Confie na direção de Deus e nas suas providências. Se uma porta se fecha, Ele pode abrir outra porta muito melhor. Então, não diga para Ele, não diga para Deus que você precisa de vinho. Diga simplesmente: Senhor, o vinho acabou, acabou o pão, acabou a alegria, acabou os recursos. E deixe Deus tomar as providências. Nós podemos pedir bênçãos para Deus? Claro que podemos. Só que nós não devemos colocar na nossa mente que a grande solução, né, será a abertura da porta, será a cura, será outros pedidos que a gente está fazendo, né? Estamos falando de atitudes que devemos ter diante dos problemas. Atitudes que precisamos colocar em prática em nossa vida. Dias atrás, eu ouvi algumas pessoas falando sobre esse tema, que nós não devemos levar as nossas soluções para Deus, não devemos dar as nossas soluções para Deus, né? E sim levar o problema. Eu ouvi a doutora Filó, o pastor Ranieri, e ouvi também o Zé Carlos falar outro dia sobre os 10 leprosos. Os 10 leprosos também não chegou para Jesus e falou: Senhor, nós somos leprosos, cura nós. Não, ele disse: Jesus, tem misericórdia de nós. O cego Bartimeu também falou: Jesus, tem misericórdia de mim. Só depois que Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Que ele falou para Jesus que ele queria tornar a ver, né? Mas então, eu achei muito interessante quando ouvi o pastor Ranieri e a doutora Filó falar sobre que nós devemos entregar o problema para Deus e esperar Ele entrar com as providências dEle, com a solução dEle. Eu achei isso muito interessante. Eu falei: eu vou levar isso para a igreja também. E a doutora Filó, ela conta um testemunho. A doutora Filó trabalha na UTI de um hospital, ou CTI, como alguns chamam, né? E as cadeiras de lá da UTI, as cadeiras que algumas mães ficam lá para acompanhar os filhos, eram cadeiras muito ruins, duras. E ela fala que faz adoração algumas vezes por semana. Um dia ela saiu da UTI e foi então lá para esse lugar que ela faz adoração. E eu quero ressaltar que a doutora Filó, ela é católica. Mas eu achei muito interessante essa parte da mensagem dela. Então, quando ela chegou lá no lugar de adoração, ela começou a conversar com Jesus. E ela falou: Jesus, a primeira coisa que eu quero falar com o Senhor é sobre as cadeiras das mães lá da UTI. Que as mães ficam lá com as suas crianças. Elas são muito ruins, Jesus.
Senhor, o Senhor olhou aquelas cadeiras? Ela falando para ele, são duras, não inclinam. Coitada das mães, elas passam ali, algumas ficam horas, outras ficam dias, outras até meses, naquelas cadeiras ruins. As cadeiras não se inclinam, não tem como levantar as perninhas. Então, o Senhor falou que é para a gente trazer o problema. E ela disse para Jesus, olha, nós somos pobres, nós não temos como comprar as cadeiras. E ela falou com Jesus assim, ó, o Senhor falou para entregar o problema, então o problema está entregue. E ela disse assim, problema entregue é problema entregue. Então, ela teve essa conversa com Jesus na quinta-feira. Na segunda-feira, ela estava lá na UTI, e ela estava lá trabalhando, atendendo os pacientes. Quando ela olha lá para a porta da UTI, ela vê um dos milionários da cidade. E esse milionário tinha ido visitá-la. E ela fala lá na mensagem dela que ela cutucou Jesus. E falou, Jesus, o Senhor já trouxe as cadeiras? E ela fala assim, eu tinha certeza que Jesus já tinha levado as cadeiras, ou tinha trazido as cadeiras. Que fé, né, irmãos? Nós precisamos de uma fé assim? Eu creio que nós precisamos de uma fé assim. E aí, ela foi lá na porta, recebeu aquele homem, conversaram, tomaram um cafezinho, e aquele homem falou para ela assim, ô, doutora Filó, eu amo vir, ele fala, adoro, né? Mas eu amo vir aqui nesse lugar, é tão bacana, tudo de primeira. E ela falou com ele assim, que nada, olha essas cadeiras que as mães ficam para acompanhar os filhos, olha como elas são ruins. E lá no pensamento ela falou com Jesus, Jesus, eu não estou pedindo nada, eu só mostrei as cadeiras para ele. Que são ruins, mais nada. Então, aquele homem foi embora. Depois que conversaram mais um pouco, foi embora. Na hora do almoço, aquele homem liga para a doutora Filó. E disse para ela, doutora Filó, eu pensei muito, eu não posso dirigir o carro que eu dirijo, dormir na cama que eu durmo, ter o avião que eu tenho e deixar as mães naquelas cadeiras ruins. Eu só preciso que a senhora me fale quantas cadeiras a senhora precisa. Porque eu já liguei para a loja e já comprei as cadeiras e eles vão entregar. Me fala quantas cadeiras a senhora precisa. E a doutora Filó fala assim, a oração é uma coisa fantástica, é uma coisa espetacular. Você vai lá e entrega para ele o problema. Mas quando você entrega, você precisa entregar o problema para ele e não ficar dando sugestões, né? Não dar a sua solução para ele. E aí, e nem ficar cobrando o Senhor. Porque a gente ora, coloca o problema nas mãos de Deus, mas o que a gente faz? Vocês sabem, né? Então, nós precisamos ter essa atitude diante de Deus. No verso 11 de João 2, fala que Jesus deu início aos seus ministérios e os seus discípulos creram nele, né? E aí, fala que Jesus manifestou a sua glória. Jesus aproveitou o problema da falta de vinho
como uma oportunidade para se revelar, né? Para revelar a sua glória e para desenvolver a fé das pessoas. Entenda o seguinte: os seus problemas são oportunidade para Deus. Deus tem um propósito em todas as coisas. Ele usa todas as coisas para cumprir os seus propósitos. Deus quer usar a sua história. Deus quer usar a sua vida, a sua crise, o seu problema, para cumprir os propósitos dele. Para que ele seja glorificado e para levar outras pessoas a crerem nele. Esse é o propósito da sua dor, da sua crise, da sua doença, do seu problema, de alguma tempestade que porventura você esteja enfrentando. O que Deus vai fazer na sua vida? Deus vai usar isso como uma oportunidade para a glória dele. Para a sua salvação e para a salvação de outras pessoas. Onde você vê crise, Deus vê oportunidade. Em primeiro lugar, para salvar você e salvar outras pessoas através de você. E isso está acima do seu problema, entendeu? Quantas pessoas creram em Deus e entregaram o coração a Ele depois de uma grande crise, depois de uma doença, depois da perda de alguém. E assim, é assim que Deus age. Não que Deus provoque essas coisas, esses problemas, mas Ele tem a capacidade de usar as coisas ruins da nossa vida para a glória dEle, para a nossa salvação e para a salvação de outras pessoas. Se você crer, se você está com Deus, no final vai dar tudo certo. Entrega a sua vida a Deus e confie nele. Talvez no final, o final não seja do jeito que você deseja, mas será o melhor, será sempre o melhor. Porque quando nossa vida está nas mãos de Deus, Ele faz o melhor para nós. Se estamos passando por um túnel escuro, devemos deixar Deus nos tomar pela mão direita. Com certeza, certamente, com Ele nós chegaremos do outro lado, melhores e mais fortes. E é isso que Deus quer fazer na sua e na minha vida. Desejo sinceramente que você tenha certeza dessa grande verdade, que tudo que acontece na sua vida tem um propósito. Seu problema pode ser grande, mas não é maior do que o poder de Deus e o amor dele por você. Entregue os seus problemas nas mãos de quem pode resolver, que é o nosso Deus, e Ele fará o melhor por você e em você. Eu convido vocês para ficarem em pé, para nós fazermos oração, e depois da oração nós vamos cantar Vem Espírito Santo, tá bom? Pai querido, nós te agradecemos pela tua presença, pela tua companhia conosco nesta manhã. Te agradecemos porque o Senhor está conosco aqui e está com os que estão assistindo em casa ou em outros lugares e os que vão assistir depois também. Que eles recebam a mesma iluminação que nós recebemos aqui nesta manhã. Derrama sobre nós o teu Espírito, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, nos dê sabedoria para entregar os nossos problemas nas tuas mãos e descansar no Senhor. E esperar o Senhor entrar com as tuas providências. Com certeza nós vamos ser felizes, porque o Senhor vai fazer o melhor para nós. Nós pedimos estas bênçãos. Eu quero pedir também que o Senhor continue abençoando o concílio de anciãos que está acontecendo ali na Avenida Brasil. Daqui eu vou voltar para lá. E que o Senhor ilumine cada um deles. Abençoe os pastores, abençoe a Associação Mineira Leste, abençoe todos os anciãos e suas famílias.
É o que nós pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Vem, Espírito Santo, vem, transforma meu ser. Dai-me tua paz e a luz do teu bem. É o que eu te peço. Amém. Amém. Ao beijo de